Trazendo a informação, eu volto com Jaqueline Mendonça aqui na tela comigo. A Jaqueline está com um profissional da área médica e vai trazer informação muito importante. Jaqueline, a gente sabe pelos históricos, né, principalmente desde que começou a pandemia, né, essa crise terrível do coronavírus, que o pulmão é a parte mais afetada no organismo, no nosso organismo. Tem explicação para isso? Boa tarde novamente para você. Mais uma vez, boa tarde, Loares, boa tarde para quem chegou agora. Vamos saber qual é a explicação, levando em consideração que o pulmão é um órgão que você tem que cuidar dele sempre, né, independente do que está acontecendo. E numa época como essa, a gente tem que redobrar os cuidados. Ao meu lado está o pneumologista Marcelo Rabarri e a gente vai falar mais sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Nesse momento, quais são os cuidados que a gente tem que tomar com o pulmão? Principalmente nesse caso, os idosos, que a gente sabe que o momento é delicado. Então, tudo que nós pudermos fazer para proteger os pulmões é válido. Então, as pessoas que estiverem expostas a situações de fumaça, como, por exemplo, a fumaça do cigarro, e ao narguilé, que é outra situação deletéria, porque o narguilé passa de mão em mão, de boca em boca, e isso acaba agredindo o pulmão. Então, os fumantes, se não tinham um motivo para parar de fumar, agora tem. Eles precisam parar de fumar. E esse vírus passa pela fumaça? A fumaça, ela tira a capacidade de defesa do pulmão. Então, uma vez que o vírus entra para dentro do aparelho respiratório, nós temos as nossas defesas próprias. Se eu inibo as nossas defesas, se eu tenho alguma coisa que vai dificultar essa defesa, o vírus acaba tendo uma possibilidade de ser mais agressivo. Então, nesse momento, é melhor dar uma pausa no cigarro. E aproveitar e parar em definitivo, né? A grande maioria dos pacientes que vão se infectar por esse novo vírus, elas não vão ter problemas respiratórios graves. Então, somente 15 a 20% das pessoas, somente não, já é um número grande, né? Eles podem ter algum problema respiratório grave. Mas o que é importante deixar claro é que dentre essas pessoas que tiverem pneumonia pelo novo vírus, a maioria delas vão ficarem curadas se elas receberem um tratamento adequado. É por isso que os hospitais devem ser deixados para atender esses tipos de pacientes, para que a gente possa cuidar das pneumonias e assim evitar que esses pacientes tenham uma evolução ruim. Tem vários profissionais da saúde disponibilizando vídeos na internet. Dentre eles falam que não tem respiração mecânica para todos que ficarem doentes, se forem de uma grande massa. Esse risco realmente é real? Na verdade, eu prefiro reforçar a ideia que nós precisamos ficar efetivamente no isolamento em casa. As pessoas precisam ficar em casa. Os empresários precisam entender que tem que achar alguma forma de ajudar a população, deixando aquelas pessoas em casa e oferecendo aquilo que eles podem para que a gente possa ter um efetivo controle. E a movimentação que está sendo feita dentro das unidades hospitalares é para que elas possam estar preparadas para atender os casos mais graves de pneumonia. Tanto os pneumologistas, os médicos intensivistas, infectologistas, todos eles estão sendo treinados e capacitados para que eles possam atender essa parte da população. O doutor Oloares Ferreira está no estúdio, ele tem algumas perguntas para fazer para o senhor. Oloares. Jaqueline, o que acho que muitas pessoas querem saber é a partir do momento, por exemplo, que eu tenho contato, que a pessoa tem contato com as gotículas ou com alguém contaminado, qual é o caminho percorrido, né? Qual o caminho percorrido por esse vírus aí, né? Ele fica alojado na garganta, ele desce para o pulmão em que momento? Qual é o trajeto desse vírus, como é que ele age no nosso organismo? Uma pessoa que tem contato com uma pessoa contaminada, comprovado que ela tem coronavírus, qual que é o processo desse vírus no corpo dessa segunda pessoa? Então, aí o vírus vai entrar pelo sistema respiratório e ele vai precisar entrar dentro da célula. Então, essa é a grande questão. No momento que essa célula dessas pessoas tem alguma fragilidade, então o pulmão do idoso, ele tem as células um pouco mais envelhecidas. Se ele tem uma doença crônica, ele tem mais fragilidade e com isso o vírus acaba entrando dentro da célula, porque o vírus precisa das nossas células para se multiplicar. Se nós temos um organismo saudável e que ele não tem doenças associadas, o vírus até pode entrar, mas não vai desenvolver a ponto de levar uma doença grave. Entretanto, essa pessoa que está contaminada e saudável, sem uma doença grave, pode ser um transmissor. Daí a responsabilidade de todos que nesse momento têm algum tipo de sintoma respiratório
que fique em isolamento em casa. Ô, Loares. Outro questionamento também, há informação, isso com base em dados, né, principalmente China, Estados Unidos e Europa, onde algumas pessoas conseguiram se recuperar, né, a maioria das vítimas consegue a recuperação. As pessoas que tiveram coronavírus, o pulmão fica comprometido para o resto da vida? Como é que é? A pessoa que teve a doença coronavírus fica com o pulmão comprometido para o resto da vida? Obrigado, essa pergunta é muito importante. A pessoa que não tiver uma doença grave não vai ficar com nada no pulmão. As pessoas que tiverem que internar e não precisarem de ir para o CTI, não precisarem ir para a ventilação mecânica, provavelmente também vão ser curadas sem sequelas. As pessoas que ficarem mais graves, essas sim, precisarem ir para o ventilador, é provável que elas possam ter alguma deficiência pulmonar, mas a gente ainda não tem dados científicos que permita a gente afirmar que elas vão ficar com alguma ou outra incapacidade. Mas o que é bom reforçar é que os casos leves, e mesmo que tenha uma pneumonia que não seja tão grave, que essa pessoa vai se curar e vai ficar saudável e seguir a vida dela normalmente. Para a gente evitar chegar nesse ponto, doutor, vamos voltar um pouquinho aqui. Os ônibus em Goiânia estão lotados, as pessoas ainda estão insistindo em sair para as ruas. Qual o risco que elas estão correndo? Então, o risco é parecido com o que a gente conversou agora. Muitas dessas pessoas são jovens, que eventualmente eles podem se contaminar em algum momento e a doença não vai se estabelecer de forma grave e elas vão transmitir a doença. Então, o que as pessoas, assim, quem vai para a rua, ou quem está saindo para a rua, precisa ser pessoas que o seu trabalho seja essencial. Ela precisa trabalhar no instituto de saúde, no supermercado, no posto de gasolina, alguma coisa que seja essencial para que as pessoas se mantenham com os serviços essenciais. Aquilo que não for essencial, fique em casa, sabe? Se tem uma oficina de carro para consertar os carros, ótimo, que ela funcione. Mas eu não preciso de alguém para vender carro a essa altura do campeonato. Ô, Loares. Na verdade é o seguinte, cada profissional, e a gente viu ontem na entrevista coletiva do presidente e os ministros, uma confusão envolvendo máscara, a gente vê nas ruas pessoas todo mundo usando máscara. O que ele fala do uso de máscara? Quem pode e quem não pode usar? Tá havendo uma confusão tão grande, né? Qual é a máscara ideal? Quem é que deve usar? Né? Quem é que pode usar? Sobre máscaras, quem pode usar, qual é a máscara correta? A gente está vendo pessoas utilizando máscaras com medo de serem contaminadas. Explica pra gente a polêmica das máscaras. Então, vamos lá. Precisamos entender que a utilização das máscaras, ela deve respeitar, ela deve ter um sentido de cidadania. Quem precisa usar máscara é quem tem sintomas. Se a pessoa não tem sintomas, não faz o menor sentido que ela usar máscara. Qual o efeito que a máscara está dando nessa pessoa que não tem sintoma? Simplesmente um efeito educativo para ela não colocar a mão no nariz e na boca. Então, tudo bem. Então, se você está querendo usar máscara para um efeito educativo, para você não esquecer com a mão na boca, tudo bem. Mas o melhor disso é lavar as mãos, que assim eu vou permanecer com as mãos limpas. A máscara também pode transmitir doença? A máscara, se eu tiver num local com muito local, se eu tiver, por exemplo, vamos supor que eu estou dentro do hospital, e peguei a minha máscara e estou usando e atendi um paciente que tem coronavírus. Se eu saio com a minha máscara na rua e eu passo a mão na máscara e depois encosto no balcão do supermercado, eu estou transmitindo a doença. Então a máscara é para ser usada para quem tem sintomas e aquela pessoa que tiver sintomas, ao usar aquela máscara, tem que tirar e jogar fora no local que ninguém possa pegar. Por quanto tempo pode ser usada uma máscara? A máscara tem que ser usada por tempo que ela ficar íntegra. O ideal, dentro de um hospital, é que a gente possa trocar as máscaras o menor tempo possível. Mas, infelizmente, isso é uma situação que precisamos ser racionais na hora de utilizar. Porque se a gente está prevendo uma situação que vai demorar alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses, nós precisamos racionalizar tudo que a gente precisa, garantindo, é claro, a segurança das pessoas, principalmente os profissionais de saúde, dentro do seu trabalho. Ô, Loares. Jaqueline, no caso da dengue, nós temos aqui tipo 1, tipo 2, tipo 3. Quem pegou tipo 1 não pega mais tipo 1, pode pegar 2 ou 3. No caso do coronavírus, quem teve coronavírus e curou a doença, pode voltar a se contaminar?
A gente sabe da dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3. Em relação ao coronavírus, a gente sabe que é tudo muito recente, ainda é preciso ter algumas experiências para poder afirmar. Mas, até então, já se tem notícia da pessoa que já foi contaminada por corona ter a possibilidade de pegar mais uma vez? Não, o que a gente sabe é que já existiram outros coronavírus, e o que acontece é que, na medida que um vírus ele cria uma mutação, ele ganha até uma nova denominação, e aí a gente perde a imunidade. Essa pergunta dele se reinfectar, não existe dado suficiente na literatura para a gente afirmar que sim, isso vai acontecer novamente. Até então a gente não tem dado para ter essa afirmação. Há a possibilidade no futuro de ter coronavírus mais outros, como já tem tido no decorrer da nossa história? Ah, certamente. Esse não é o primeiro coronavírus, não vai ser o último. E pode haver outros vírus. Quanto tempo vai levar, isso é uma incerteza, mas as infecções por vírus, elas já assolam a humanidade há mais de 100 anos. O exemplo mais clássico disso é a gripe chamada espanhola, que há 100 anos atrás ela tinha uma capacidade de letalidade absurda, onde morreram milhões de pessoas. Na verdade, a gripe espanhola matou mais do que a própria Guerra Mundial. Né? Ô, Loares. Jaqueline, várias pessoas me perguntando, eu vou repassar a pergunta, né? Se esse coronavírus que a gente está enfrentando agora é uma mutação de um outro coronavírus ou se pode ter sido um vírus criado em laboratório? Tem muita gente perguntando se esse coronavírus é uma mutação do outro coronavírus, do último que a humanidade teve, ou se é uma criação em laboratório. Teoria da conspiração. É difícil responder isso, mas, assim, cientificamente o que a gente tem de dado é que, na verdade, é uma mutação. Se a gente olhar para trás na história, isso é algo que acontece muito com os vírus. É por isso que a gente usa a vacina do influenza todo ano, porque o vírus muda ano a ano e a cada ano a gente precisa de uma vacina nova para combater o vírus novo. Então, à luz dos conhecimentos da ciência, isso é uma mutação do outro vírus. Falar em influenza A, o H1N1, a gente sabe que continua presente na nossa sociedade, tem pessoas doentes aqui em Goiânia, em todo o mundo. Quais os riscos que as pessoas têm de confundir uma doença com a outra e ficar tão focado no corona e acabar esquecendo a influenza? Eu vou dizer para você que o quadro clínico é absolutamente o mesmo nas suas fases iniciais. Mesmo em doentes mais graves, talvez a gente possa ter algumas diferenças no aspecto da lesão do pulmão, mas do quadro clínico eles são semelhantes. E aí os cuidados são os mesmos para que a gente possa evitar a contaminação de um vírus e de outro. E a gente está chegando aí com a época da vacina. Eu espero que todos possam receber essa vacina, principalmente os grupos chamados grupos de risco, e que possa fazer uma vacinação tanto do sistema público quanto privado de forma organizada, para que não haja aglomerações no momento que as pessoas recebam a vacina. Ô, Loares. O doutor, ele tem consulta agora, tem que atender paciente. Eu vou fazer uma última pergunta para ele, já de antemão agradecendo, né, a disponibilidade. Ele está com o paciente no consultório, saiu para atender a gente. Jaqueline, eu queria que ele deixasse, né, uma mensagem para a população, porque tem muitos velhinhos sendo criticados, né, muitos idosos sendo criticados. O problema não é o idoso, é quem chega perto do idoso contaminado, né? Exatamente. Deixa uma mensagem para o pessoal de casa, porque tem muita gente que está com medo do idoso. Medo do idoso transmitir. E sendo que a preocupação é outra. É o medo da gente, que aparentemente está saudável, passar a doença para eles. Exatamente. O idoso está sempre quieto. A mobilidade do idoso ela é muito menor do que a nossa. E o cuidado que nós temos que ter é de não passar a infecção do vírus. Porque muitos de nós, igual você está trabalhando, eu estou trabalhando, nós precisamos sair, nós precisamos trabalhar. E tem muitas pessoas que precisam trabalhar, e isso é uma questão de cidadania. As pessoas não podem, as pessoas que precisam trabalhar, têm que continuar trabalhando. E aí, eu preciso tomar muito cuidado com a questão do contato, para que a gente não leve os vírus até os idosos. Uma coisa que tem acontecido é que, como isso já aconteceu nos outros países, a gente tem dados de estatística dos outros países. Então, a mortalidade acima de 70, de 80 anos é muito grande. A mortalidade em grupos de faixa etários menores de 60 anos é muito pequena. O nosso cuidado com essas pessoas é para que elas não transmitam. Mas o cuidado com o idoso tem que ser muito grande para que ele não seja alguém que vai desenvolver uma pneumonia ou uma pneumonia grave. Então, mantenham cuidado, sem abraçar, sem beijar, cuidado com os utensílios,
cuidado, deixar as visitas para situações assim extremas, deixe eles em casa, mas também não é para deixar trancado dentro de um quarto, porque aí ele não vai ter corona, mas vai ter um outro problema de saúde e aí vai acabar piorando da mesma forma. Não, e a boa notícia, não sei se o senhor já leu sobre isso, uma idosa de 103 anos que pegou coronavírus no Irã foi curada. Então, assim, nem toda regra, nem todo mundo vai morrer disso. Muita gente vai se tratar e vai curar, né, doutor? A grande maioria vai curar, na verdade. É isso aí, a boa notícia é essa, viu, Loares? Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado também, doutor, pela disponibilidade, né? Ele está com o paciente agora, mas muito obrigado por esclarecer as nossas dúvidas. Lembrando que mais de 80% das pessoas que pegam coronavírus, elas são curadas, né? Mas a gente tem que evitar, né, a contaminação, né? Daqui a pouco vamos trazer mais informação sobre o coronavírus para você, porque agora eu quero